Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje dia 26 de dezembro. Primeiramente, lhe desejo Feliz Natal. Eu sei que eu já falei Feliz Natal para vocês na sexta-feira passada, mas oficialmente agora a gente está após Natal. Espero que você tenha passado um ótimo final de semana aí junto com a sua família. Beleza? A minha meta de 1000 inscritos, ela ainda continua, tá? Estamos em 994 inscritos, faltam só 6 pessoas. Então, se você não é inscrito no canal, cara, considere se inscrever. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana e eu estou aqui presente ainda em 2022 para tentar bater essa minha meta dos 1000 inscritos dentro de 2022, beleza? Se você quiser me ajudar nessa também, compartilha esse vídeo com um amigo, pelo menos, para quem saiba esse seu amigo, ele venha fazer parte do canal, beleza? Eu te garanto que eu vou trazer um mega conteúdo para esse seu amigo, fica tranquilo que isso daí não vai ser uma furada. Bom, mas chega de papo, vamos ver gráfico, vamos analisar o mercado, vamos ver como que a gente consegue tirar informações desses últimos dias. Obviamente a gente está tendo menos liquidez no mercado, então o mercado está mais lateral, mas não importa, a gente vai analisar. Vou fazer uma análise de longo prazo hoje para vocês, vou trazer um pouquinho de análise on-chain também, a gente pensando como investidor, e também vou trazer o curto prazo, como que a gente pode operar e como que a gente pode lucrar mesmo no mercado lateral, beleza? Bom, chega de papo. Então, bora ver gráfico, que é o que importa para nós. Para a gente começar, vamos falar aqui da análise on-chain. Quando eu falo de análise on-chain, eu falo para vocês, você tem que ter uma cabeça de investidor, cara. Veste o chapéu de investidor e olha no longo prazo. Existem vários operadores que você pode ser nesse mercado. Day trade, swing trade, position trade ou investidor. Quando a gente fala de análise on-chain, é investidor, é longo prazo, é ciclo de mercado, beleza? Então, falando para ciclo de mercado, olha só que interessante, estamos em fase de capitulação, mesma fase de 2018, de 2015 e de 2011 ali também. No crash de 2020, a gente chegou nessa fase. Muita gente vê eu repetindo isso daqui no canal e acha que é balela, que eu tô simplesmente querendo repetir esse tipo de informação para vocês. Mas o que acontece é que tem pessoas que não conseguem se tocar. Tem pessoas que precisam de muito tempo vendo aquela informação para ela conseguir enxergar a mega oportunidade que está na frente dela. Hoje está na fase de capitulação, é a mesma coisa que você voltar lá em 2018 e está no bear market quando o BTC chegou ali nos 4.600 mais ou menos. Foi de 4.600 até 3.200, mas aquela foi a fase de capitulação. Olha só, nós estamos nessa fase de capitulação, olhando para o longo prazo, visando como investidor, cara, o que você quer? Aportar na fase de capitulação e sair na fase de euforia, que é a fase de topo de mercado. Lá no próximo topo a gente vai falar sobre métricas de topo de mercado, eu trago mais para vocês nesse momento, métricas de fundo de mercado, porque é exatamente o que estamos constituindo no BTC. Se a gente acha o fundo, se o BTC forma o seu fundo e começa a reverter, todas as outras criptos vão achar seu fundo, vão começar a reverter também, por isso que a gente sempre analisa o BTC, beleza? Então o primeiro passo que a gente vai fazer na análise on-chain é saber em que fase nós estamos. Então, nesse momento, estamos na fase de capitulação. Por conta disso, da fase de estar na fase de capitulação, você vai investir e simplesmente pensar no longuíssimo prazo e esquecer essa parada? Não. Você precisa confirmar. Eu falo muito que não existe bala de prata em nenhum tipo de análise, nem na análise gráfica, nem na análise on-chain. Cara, nenhuma análise existe bala de prata. O que é bala de prata? Simplesmente um indicador que fala para você ali, pumba, vai agora porque é o melhor momento. Cara, não existe esse indicador, beleza? Então a gente começa a buscar vários indicadores para a gente construir uma tese quando a gente está falando investimento no longo prazo. Se a gente puxar uma relação do Realized Profit Loss, a gente vai ver que a relação de realização de prejuízo que nós estamos hoje, exatamente nessa parte do ciclo, é o mesmo patamar que a gente esteve em 2018, o mesmo patamar que a gente esteve em 2015 e em 2020. Ou seja, o ciclo, ele se repete. Na verdade, eu falo bastante que não é porque aconteceu... Eu falo não, essa frase não é minha, tá? Eu uso ela bastante, mas o ciclo, ele não é porque aconteceu algo no passado que vai se repetir no futuro, mas o passado ele rima com o futuro, isso é real. No mercado financeiro acontece muito isso, a gente analisa o tempo inteiro, a gente está analisando o passado para tentar rimar com o futuro, para tentar prever o que vai acontecer no futuro, beleza? Então, quando a gente olha também para o Realized
pro Realized Profit and Loss, que é a realização de lucro e prejuízo, a gente vê que a gente chegou nos piores patamares de realização de prejuízo. E o fundo da capitulação, o fundo do ciclo do mercado ali de queda, essa fase de capitulação, historicamente e na literatura, a gente aprende que tem alta realização de prejuízo. A gente consegue ter esse padrão das pessoas saindo, capitulando, né? Capitulação significa desistência do inimigo, significa a pessoa vendendo mesmo e saindo fora. Então a gente vê altas realizações de prejuízo. E quando a gente olha para análise on-chain, a gente confirma essa alta realização de prejuízo. Opa, então tem dois indicadores que começa a ficar interessante esse jogo. Eu tenho uma fase de capitulação no NPL, eu constato no Realized Price and Loss que está tendo muito loss, as pessoas estão realizando muito prejuízo, formação de fundo. Isso daí também constitui a nossa região de fundo. E aí se a gente puxa também um histórico de como que é o comportamento dos investidores mais antigos, né? A gente chama de long-term holders, os caras mais velhacos no mercado, eles têm um padrão de acumular durante a queda, acumular durante a baixa e distribuir durante a alta. A gente já sabe disso, a gente já sabe que o dinheiro inteligente, o smart money, ele sempre vai comprar a queda e ele sempre vai vender a alta. E hoje, quando a gente olha para o long-term holder, a gente vê que novamente estamos aqui em patamares históricos, a gente está batendo quase all-time high já no número de BTCs na mão do long-term holder, ou seja, na mão desse investidor de longo prazo. Pô, se eu pego toda essa análise, obviamente estou usando só 3 indicadores aqui para vocês, para eu chegar nessa conclusão aqui, bater com segurança de que estamos fazendo a formação de fundo do BTC abaixo dos $22.000, a gente está constituindo o fundo do BTC. E eu não estou falando do preço mais barato, estou falando de região. Um investidor, um smart money, ele não vai tentar acertar o olho da mosca, que é tipo o preço mais barato. Na hora que o BTC bater $10.200, eu vou entrar no mercado. Cara, isso não é o smart money, não é o comportamento do investidor de longo prazo. O investidor de longo prazo, ele compra em região e ele vende em região também. Não tem esse conceito de querer acertar o olho da mosca. Acertar o olho da mosca, você vai fazer isso se você estiver olhando para day trade, para position trade, para swing trade. Aí sim você vai tentar acertar o olho da mosca. Mas o investidor, ele não tenta acertar o olho da mosca por alguns motivos. Um dos motivos é que o capital dele não pode entrar de uma só vez. O capital é maior, é um capital mais pesado. Então ele precisa ir fazendo compras parciais, o famoso DCA. DCA na fase de capitulação. Então, esse cara, ele vai comprando aos poucos e ele vai confirmando a tese dele aos poucos também. Ele não vai dar all-in no mercado, ele simplesmente vai comprando aos poucos. E a gente vê que está acontecendo tudo isso. Pô, fase de capitulação. A gente vê alta realização de prejuízo em patamares de 2018, 15 e 2012 também. E, cara, aí a gente olha para o long-term holder, o long-term holder está simplesmente acumulando. A gente pode olhar várias e várias métricas, vai acusar nesse momento que estamos em fase de capitulação. Pensando nisso, eu, Gui Teles, estou aportando nessa região, aportei bastante nessa região, abaixo dos $22.000, comprei bastante, comprei o que eu queria comprar, ainda tenho caixa, ainda tenho estratégia para caso o mercado venha a cair mais, por isso que você não dá all-in, simplesmente compra tudo em uma região, porque se o mercado vier a cair mais, você vai ter caixa para diminuir ainda o seu custo médio, para no próximo ciclo você conseguir obter um retorno muito maior. O investidor do longo prazo, ele está num jogo de multiplicar o capital, a gente está falando do investidor do BTC, ele está num jogo de multiplicar o capital em 5, 10, 15, 20 vezes. É possível e é super fácil fazer isso com o BTC, se você compra na fase de capitulação e você sai na fase de euforia. Eu sei que é difícil fazer isso, dá um cagaço, você fica com o cookie na mão quando você é um investidor também, porque querendo ou não, quando você entra na fase de capitulação, tá um caos, fera. Nunca vai ter mensagem positiva, nunca vai ter notícia positiva, nunca vai ter perspectiva de positividade tão cedo. Isso aconteceu em 2018, isso aconteceu em 2015, isso aconteceu em 2012, todos os ciclos, o final ali. Cara, você não precisa ter vivido isso para você saber. Eu entrei no mercado lá no topo de 2018
Eu vivi uma pequena parte só da história, não vivi 2015, não vivi 2012. Mas simplesmente joga aí no Google a data de quando foi os fundos ali, coloca aí 2015, notícias sobre BTC em 2015 ali, olha a data em 2012. Você vai ver que sempre na formação de fundo, as notícias eram as piores notícias que você tinha, tanto no sentido de que vai acabar o protocolo, vai a zero, quanto no sentido de problemas que tá tendo também. A gente já teve vários hacks, a gente já teve vários BOs já acontecendo ao longo da história, beleza? Então, aportar na fase de capitulação é doído e é difícil mesmo, porque tá tudo contra você. Todas as informações estão negativas. Só que vender na fase de capitulação também é difícil. A jornada do investidor, quando você decide vestir um chapéu de investidor e buscar uma multiplicação dessa de 5, 10, 15 vezes, cara, é uma jornada difícil, porque na capitulação você vai ver tudo sendo flores. Por exemplo, ETF nos Estados Unidos sendo aprovado, metaverso sendo a nova tecnologia que vai disruptar o mundo, BTC vai a 100 mil dólares. Quem que não viveu essas narrativas? Todo mundo aqui que está no mercado desde o all-time high, consegue lembrar dessas narrativas que a gente teve. Então, é difícil para o investidor também vender na fase de euforia. O jogo do investidor, ele tem que ser um jogo onde ele vai controlar o emocional e ele vai ser pautado mais em dados, em lógica. A gente vai olhar para a análise on-chain para tomar decisões, beleza? Então, a vida do investidor, ela é um pouco mais difícil, porque ele sempre vai estar indo contra essas notícias, beleza? E aí, isso daí falando pro longo prazo, excelente, ótimo. Longo prazo tá uma beleza, uma ótima região, uma ótima oportunidade de região de aporte para pensar lá na próxima saída da euforia. Quando a gente olha para nossa volatilidade, olha só, a volatilidade semanal aqui, ó, a gente está nos patamares mais baixos, cara. A gente está com a volatilidade extremamente retraída. A gente teve um pico aqui na volatilidade quando a gente teve a FTX quebrando e a gente tem novamente a volatilidade comprimindo. Volatilidade, eu já expliquei para vocês que é igual uma mola, cara. Você comprime uma mola e na hora que você solta, a mola simplesmente ela vai chicotear e ela vai para um dos lados, ou ela vai para baixo ou ela vai para cima. Simplesmente isso. Comprimiu, na hora que solta, essa parada explode. Olha só como que é o padrão da volatilidade. A gente tem contração, 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 explosão. Contração, 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 explosão. Contração, explosão. Então, esse é o padrão da volatilidade. O mercado ele anda em ondas e ele anda também em movimentos de volatilidade. Alta volatilidade, contração da volatilidade. Alta volatilidade, contração da volatilidade. Isso tanto para baixo quanto para cima. Não dá para saber para que lado que o mercado vai. O que dá para a gente saber é que em breve a gente vai ter porrada de volatilidade. Olha só, a gente está no patamar mais baixo da volatilidade. A volatilidade já segurou bastante. A qualquer momento vai dar uma porrada, seja uma porrada para baixo ou seja uma porrada para cima. Obviamente, a gente está aí no final do ano, não acho que isso vai acontecer nessa semana. Acho que quando a gente retomar ali janeiro, quando vários investidores voltarem para o mercado, como hoje tem muita gente de férias, muitos operadores saem do mercado. Inclusive, hoje é feriado aqui nos Estados Unidos, o S&P só vai abrir amanhã. Então, a gente pode ter sim essa volatilidade, ela voltando lá para 2023. Mas se prepare, porque ela vai chicotear. E se ela for para baixo, tem uma estratégia. Saiba ter uma estratégia para ambos os cenários. Se ela for para baixo, o que você vai fazer? Se ela for para cima, o que você vai fazer também? Então, faça essas duas perguntas, monta a sua estratégia para você poder tomar uma decisão na hora que esse evento acontecer, beleza? A gente olha para a volatilidade simplesmente para prevenir de ser pego de surpresa caso o mercado dê uma porrada aí. Quando a gente olha para saque de bitcoins, isso daqui é só um FUD, né, que a gente teve muito forte aí, que simplesmente a Binance ia quebrar, que a Binance ia ser a próxima a quebrar, e teve uma corrida ao banco muito forte da Binance. Corrida ao banco é simplesmente os clientes correndo lá e sacando os ativos. A gente vê que teve um saque muito forte desde o dia 1º ali, ó, de janeiro, olha só o número de BTCs na Binance, teve um saque muito forte, e eu vejo que agora já deu uma estabilizada aqui nos últimos dias. Isso daqui me mostra
que a gente pode ter o FUD da Binance começando a se dispersar no mercado. A gente vê que teve o FUD, né, o medo, a insegurança de acontecer alguma coisa com a Binance e nada aconteceu. Isso, a Binance também não bloqueou os saques, honrou com todos os saques ali, teve tudo certinho. Então, isso pode fazer com que esse FUD da Binance, ele já comece a se dissipar no mercado. Se nada aconteceu, desde o dia 1º de dezembro, estão batendo nessa tecla de que a Binance vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. E a gente está passando aí quase o mês inteiro. E pode ser que na hora que a gente já voltar em janeiro, a gente já não tenha tanto esse FUD. Eu tô trazendo mais essa análise aqui de vendo saques da Binance, simplesmente porque eu sei que é um FUD que pegou muita gente ficou com medo da Binance quebrar, e pode ser que a gente realmente não tenha nada. Obviamente, se você tem ativos em corretoras ainda, independente de qual seja, cara, pode ser dentro da mais segura. Não deixe o ativo na corretora. Faça a sua custódia própria. Se você tem uma hard wallet, melhor ainda. Se você não tem, cara, usa uma MetaMask para colocar os ERC20, usa uma Trust Wallet para colocar. Cara, não sei. Faça a sua custódia. Você tem que, se você tá no mundo cripto, você tem que primeiro passar pelo aprendizado de saber como fazer uma custódia segura, como você manter as suas chaves seguras, como você estocar as suas criptos, beleza? Então não deixe nada em corretora, independente de se a Binance tá boa ou não, beleza? E se você é um operador, cara, você fica tradando um ativo, você tem outras opções no mercado descentralizadas aí que você pode usar. É um pouco mais caro? Sim, é um pouco mais caro, mas o mais caro é exatamente pela sua segurança. Bom, falando disso daí, vamos ver como que tá, então, o nosso price action no curto prazo. Porque longo prazo, beleza, excelente, a gente tá em uma mega oportunidade, a gente tá em uma região de aporte, a gente tá com a volatilidade aí comprimida, pode ser que ela dê uma chicoteada nos próximos dias, beleza? A gente viu tudo isso, mas a gente também quer entender como que tá o curto prazo, porque saca só, você pode escolher uma das 4 opções que eu te dei no começo do vídeo, de operador, ou day trade, ou swing trader, ou position trader, ou investidor. Você pode escolher qual operador você quer ser. Só que você pode ser vários deles. Por exemplo, eu sou um cara que sou mais investidor, maior parte do capital está simplesmente no investimento, só que às vezes eu também gosto de fazer umas operações de curto prazo, seja um day trade, operação que se abre e fecha no mesmo dia ali, ou seja, um swing trade, uma operação que leva alguns dias, que não vai passar mais do que um mês, por exemplo. Então eu gosto de operar também no curto prazo e eu gosto de operar mais no longo prazo, mais investidor. Por que eu deixo a maior parte do capital no investimento? Porque o investimento tem um potencial de multiplicação muito maior, mas obviamente é mais chato, é mais monótono, porque você faz análise, acha a capitulação, aporta na capitulação, fica comprando na capitulação, depois vendendo na euforia. Então, você fica boa parte do ciclo sem fazer nada. Então, por isso que eu gosto de operar também no curto prazo, beleza? Então, olhando aqui para o curto prazo, eu tinha comentado com vocês na sexta-feira, aonde que foi sexta-feira aqui? Sexta-feira, foi aqui, ó. Eu tinha comentado com vocês que o mercado, ele... Cadê? Aqui, ó. Tinha comentado com vocês que tinha até acordado um pouco mais tarde, né? Para quem assistiu o vídeo na sexta-feira aqui, a gente tinha dado uma agulhada aqui no mercado e eu ainda comentei com vocês que caso, na verdade, foi essa agulhada aqui, ó, que a gente tinha dado no mercado, na quinta-feira, da quinta para sexta-feira, a gente deu essa agulhada aqui no mercado, o mercado voltou e eu ainda comentei com vocês um pouco antes do mercado já fazer essa retomada aqui, ó, de fazer esse topo aqui novamente. Acho que eu tava gravando com vocês mais ou menos nessa região aqui. Simplesmente comentei que abriria uma operação de short caso o mercado voltasse para essas regiões aqui, porque a gente tinha o ativo em uma mega lateralização. A gente vê que o BTC está em uma lateralização bem clara, onde a mínima foi essas regiões aqui e a máxima está sendo essas regiões aqui. Dito isso, abrir uma operação de short no BTC. Para o longo prazo eu estou comprado, é o que eu falei, para o longo prazo eu sigo investindo, mas para o curto prazo eu simplesmente acho que a gente pode voltar para patamares mais baixos, a gente está na parte de cima dessa lateralização aqui, desse retângulo, então acredito que a gente pode voltar para baixo desse
retângulo também. Dito isso, a operação ela foi aberta mais ou menos nessa região que estou mostrando ali para vocês. O stop ele tá bem claro, que é um stop ali de 0,8% com um gain de 1,9%. Vou buscar a base desse retângulo aqui. Vou buscar que o ativo ele volte para esses patamares aqui dos 16.500. E aí se você falar, pô Gui, mas o stop é muito curto, tá em 0,8% de stop e 2% ali de gain, só que você pode abrir operações em alavancagem, cara, depende, você tem que saber também usar alavancagem. A gente tá falando que uma operação em 10x foi uma operação que eu abri, a gente está falando de um preju, um loss de 8% para um gain de 20%. Então, mesmo dentro dessa lateralidade, você consegue também ter operações mais expressivas, um gain maior, também um loss, obviamente, muito maior, só que você só tem que saber como operar. E aí eu sei que muita gente vai me perguntar, pô, mas por que você colocou o stop aqui atrás e por que você não coloca o stop um pouco mais curto nesse topo aqui? Sendo que o mercado já fez um topo um pouquinho mais baixo do que esse topo anterior aqui e simplesmente eu tenho esse outro topo que é muito mais alto. Simplesmente eu vou colocar o stop nesse topo aqui para diminuir o risco de tomar um stop e o mercado voltar. É muito comum quando você deixa o stop no primeiro topo ou no primeiro fundo que você tem de referência, muita gente coloca o stop ali. É comum do mercado bater nessa região e reverter. Então eu prefiro colocar o stop em uma região bem para trás. Veja só que aqui, ó, onde está o meu stop hoje, ele está bem para trás de toda a queda que a gente teve ali desde quando teve o último aumento da taxa de juros. Veja só que o mercado ele não conseguiu romper essa região aqui dos 17. Então deixar o stop aqui é muito mais seguro do que deixar o stop nessa região, por exemplo, beleza? Eu tô esperando essa queda pro BTC pros próximos dias. Eu acho que essa semana aí vamos ter mais queda, principalmente quando a gente olha o mercado americano, olhando S&P e tudo. Quando for abrir amanhã, nesse final de semana, nesse meio da semana, eu espero mais uma movimentação de queda, beleza? Por isso que eu abri essa operação shortada. Como eu já tinha explicado no vídeo para vocês lá na sexta-feira, que se o mercado voltasse para essa região, eu estaria abrindo essa operação. E quando a gente olha para essas regiões, olha só como que essa região ela tá super interessante. Primeiro ponto, a gente teve um grande volume no rompimento sem continuidade. Isso daqui mostra um grande esforço dos compradores para passar dessa região e não conseguiu. Quando a gente volta para essa região novamente aqui, olha só o grande volume vendedor que a gente tem nessa região também. Ou seja, mostra que tá difícil pro BTC passar dessa região aqui dos 17. Pode ser que ele passe, você tome stop e eu tomo stop. Pode, tá tudo bem. Quando você opera no curto prazo, você simplesmente vai ser um cara que, às vezes, você vai acertar a operação, às vezes você vai buscar o seu objetivo, você vai ter o seu gain, só que às vezes você vai tomar um stop também. Qual que é o lance do curto prazo? É simplesmente você saber gerenciar a quantidade que você perde nos stops e a quantidade que você ganha quando você acerta. Sabendo gerenciar isso, ótimo. Esse é o desafio do curtíssimo prazo. Cada investidor vai ter um desafio, lembra? O maior desafio do investidor mesmo que pensa em ciclo é simplesmente o lado emocional. Comprar quando está tudo negativo, vender quando está tudo positivo. Do operador de curto prazo, um day trader ou um swing trader, ele simplesmente tem que saber gerenciar quando ele está acertando e quando ele está errando também essas operações. Beleza? Então, pensando nisso, eu abri essa operação e vou buscar essa parte de baixo aqui desse retângulo. Se a gente olhar para o Ether ele está no mesmo padrão que o BTC, né? A gente também está com esse retângulo sendo formado aqui, um pouco diferente porque o BTC está em região de mínimas ali de todos os ciclos, o Ether já não está em região de mínimas de todos os ciclos. A gente sabe que o Ether bateu $800 lá atrás, né? Olha só, a mínima do Ether foi exatamente aqui, ó, $800. E o Ether está se segurando bem aqui nos $1.100. Mas veja
que essa região de consolidação que ele tá é exatamente essa linha azul, ó, que é a perda do fundo anterior. Então a gente tem o Ether também na mesma que o BTC, de possivelmente entrar em uma queda aí, voltando para patamares mais baixos, que seria patamares na base desse retângulo. Vejo que Ether pode voltar sim aí nos próximos dias para os $111, só que, obviamente, o time para abrir a operação, se for a operação shortando aqui, o time já passou, tanto do BTC quanto do Ether. Se for abrir essa operação, cara, é abrir essa operação aqui, ó, por volta das regiões dos 16.900 mais ou menos, porque o mercado vem até essa região e está rejeitando. Aqui não se abre essa operação, porque abrindo aqui, você já está com stop bem mais longe. Olha só, você já está com stop de vezes 10, já está de 11% para um gain de 15%. Já não compensa tanto, beleza? Então tem que abrir a operação mais em cima. Para o Ether, mesma coisa. O Ether ele está um pouco mais longe. Eu abri a operação no BTC, porque o Ether estava com stop bem mais longe. Olha só, se eu fosse colocar o stop na mesma lógica que eu tive do BTC, eu colocaria um stop com 12% aí. Obviamente o gain estaria maior, estaria com 33%, mas eu prefiro tomar menos risco, pegar o BTC nesse momento, do que pegar o Ether. Cada momento você vai entrar em um ativo diferente, beleza? Você sempre tem que estar fazendo esse seu gerenciamento, é o que mais importa. Bom, quando a gente fala no gráfico diário aqui, ó, a Litecoin, cara, por exemplo, tá com um padrão interessante, porque ela tá simplesmente formando fundos ascendentes. Isso é muito bom pro ativo nesse momento. A gente vê que o BTC, cara, tá bem sem força, a gente tá caindo, a gente tá perdendo bastante valor, né? Já estamos nos patamares dos $16.000, batemos 15. Olha só como que a Litecoin tá um pouco diferente. Isso daqui eu tô falando mais para você tradear o ativo, tá? Para você olhar para o ativo mais para operações de curto prazo. Eu não invisto em Litecoin, não gosto do protocolo, não acho que seja necessário investir em holdar isso. Quando você é um investidor, um holder, cara, a estratégia é um pouco diferente. Você tem que pensar em outras coisas, como qualidade do protocolo. Não vou julgar aqui o protocolo, simplesmente eu não invisto desse tipo de protocolo. Mas quando a gente olha aqui para tradear, talvez seja interessante ficar de olho em Litecoin, porque ela simplesmente rompeu a linha de tendência de baixa do ciclo, essa linha laranja aqui, ela está formando fundos ascendentes e olha só como que as médias estão cruzando para cima. Obviamente, não acho que ela vai entrar tão fácil em uma tendência de alta aqui. Pode ser que ela entre em uma tendência de alta. E aí é um ativo interessante para a gente ficar de olho pensando para operar como day trader ou como position trader, beleza? Não vou entrar no ativo agora, nesse momento, mas é um ativo que simplesmente me chamou a atenção agora, por conta desse fundo que ele está formando aqui, por conta dessa alta que ele está tendo aí, beleza? Então, tô de olho em Litecoin aí para as próximas semanas, simplesmente vendo se dá alguma oportunidade. Nesse momento, a gente não tem oportunidade nenhuma nela, tá com stop muito longo, então não dá para fazer nada, beleza? Agora, outro ativo que também tá ficando interessante não, né? Porque tá em mega tendência de baixa, é a EGLD. Tá em uma mega tendência de baixa, a gente vê que em todo o ciclo aí ela tá caindo bastante. A gente tem as próximas paradas aqui nos $29.000, depois nos $20, depois nos $11. Não significa que vai chegar, mas esses aqui são os suportes mais fortes do ativo. E hoje, quando eu olho para ela, a gente está possivelmente aqui, ó, formando uma cunha descendente. Essa cunha descendente tem a maior probabilidade de romper para cima, seja vir aqui para fazer um topo mais baixo que o topo anterior, para depois entregar uma outra queda, não sei, mas o que me chama a maior atenção na EGLD é simplesmente ver o RSI em região de sobrevenda. Eu gosto bastante do RSI em região de sobrevenda,
Isso mostra uma possível reversão quando a gente está nessas regiões de sobrevenda e simplesmente olhando para uma formação de cunha aqui é interessante. Ou seja, eu ficaria de olho em EGLD para assim que ela começar a formar candles de reversão, exatamente nessa região que ela está aqui, formou candles de reversão, eu olharia para estar fazendo um aporte pensando no curto prazo, simplesmente operar o ativo, tradear o ativo que seja em uma alta aí para ir buscar o topo anterior dele. Se a gente tiver uma candle de rejeição ali, ó, a gente está falando que ele poderia ter uma alta expressiva aí de pelo menos uns 30% até esse topo aqui. Eu olharia dessa maneira, beleza? Ficaria de olho para operar então EGLD assim que tiver um candle de reversão. Pô, Gui, o que é um candle de reversão? É simplesmente um candle que te conta história de que tem vendedor, de que tem comprador na área. Olha só, candle de reversão, simplesmente engolfo de alta. Candle de reversão, olha só como que teve vendedores perdendo a força nesse dia. Candle de reversão, engolfo de alta, candle de reversão, olha só, engolfo de alta aqui desse candle de baixa que a gente teve. Então, simplesmente buscar por esse tipo de candle. Olha só, um candle de reversão aqui, ó, também. Foi um candle mais tímido esse daqui, mas tudo bem. Olha só, candle de reversão. Mas esse daqui foi bem tímido mesmo. Eu buscaria por candles um pouco mais fortes. Mas por que a gente busca esses candles de reversão? Porque simplesmente você espera 2 candles passar disso daí e olha só, você tem um stop claro ali de 7%, a gente está falando. Aqui deu, obviamente, você não ia conseguir pegar e você ia tomar stop se você tivesse entrado nesse candle aqui, ó, stop de 7% e fosse buscar o topo anterior ali, ó, por exemplo, e você ia ter um gain de 45%. Mas aqui você teria tomado stop, porque o mercado não foi buscar essa região, ele simplesmente voltou até a média aqui e rejeitou. Mas, novamente, nem sempre você vai acertar as suas operações. Às vezes você vai tomar stop, é normal, você tem que saber como que gerenciar esse seu risco, beleza? Então, esperaria um candle de reversão aí. Olha só, aqui a gente teve candle de reversão e a gente foi buscar o topo anterior. Olha só, aqui também a gente teve candle de reversão, a gente foi buscar topo anterior. Olha só, candle de reversão e a gente foi buscar o topo anterior logo em seguida. Então, você vê na EGLD que é um pouco claro quando a gente está nessas regiões do RSI mais sobrevendidos e simplesmente candle de reversão. Então, buscaria um candle de reversão em EGLD aqui para simplesmente abrir uma posição de long pensando aí para os próximos dias. Vou ficar de olho tanto em EGLD quanto em Litecoin também. Litecoin um pouco mais para frente, EGLD já para esses dias aqui já seria interessante a gente ficar de olho porque já está com RSI sobrevendido. Bom, e para a gente finalizar aqui, o TWT é um ativo. Falei com vocês bastante, galera. Esse tipo de coisa aqui é mais fácil você shortar nessa seta laranja aqui, ó. Foi o dia que eu gravei e falei. É mais fácil você shortar esse tipo de ativo que teve uma grande alta durante um bear market que a gente está tendo. Não tem liquidez para sustentar essa alta e a gente está vindo aqui em cima formando um topo duplo. Formando esse topo duplo, simplesmente, cara, fazer uma entrada shortando aqui com um candle de reversão. A gente teve o candle de reversão, simplesmente um stop ali de 10%. Para buscar mais ou menos a base disso daqui. Olha só, a gente já teve logo em seguida a gente vindo buscar essa região aqui, ó, dessa alta, voltou para a entrada desse candle aqui, ó, o último candle de força que a gente teve. A gente veio logo em seguida aqui e hoje a gente está novamente nessa região, 48% de queda. Aqui já está em região aonde seria momento de fechar essa operação de short para quem abriu a operação aqui. Obviamente isso não é recomendação de investimento, é como eu faço e como eu me comporto no mercado, beleza? Abrindo uma operação de short nessa região, hoje já estaria fechando essa posição já, porque a gente já está chegando com RSI em sobrevenda. Ou seja, esses ativos que dão bastante porrada assim durante o bear market, sem explicação, simplesmente pump and dump. Cara, é normal a gente ter isso e sempre que tiver essas altas, assim como a gente teve em AXS, como a gente teve em Arrive, quando você vê esse tipo de protocolo fazendo isso, se não olha
para a ponta compradora, porque você sabe que aquilo vai ser sustentável. Você olha para a ponta vendedora, beleza? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. A gente trouxe uma análise do longo prazo, a gente trouxe uma análise do curto prazo também. E durante essa semana aí a gente vai trazendo mais análises do curto prazo, beleza? Tamo junto. Se você gostou do vídeo, deixa seu like para dar aquela força pro canal. E se você não é inscrito, também se inscreve aí para ajudar para que eu possa bater essa meta dos 1.000 inscritos ainda em 2022, beleza? Então tamo junto. Eu te vejo amanhã. Valeu!